O Guia de Bolso para a Ação 116 Meditações sobre a arte de fazer a introdução de rotor e cílios de bicicleta. Nosso grande negócio não é ver o que está vagamente à distância, mas fazer o que está claramente à mão. O preceito de Thomas Carlyle é uma coisa muito boa, mas para o meu pensamento 1 grama de energia prática vale qualquer quantidade de preceitos sem ação. Theodore Roosevelt. Há uma espécie de ansiedade, apatia e inquieta de baixo grau permeando nossa sociedade hoje. Instituições, o deslocamento de trabalhadores humanos com máquinas e velocidades crescentes, a falta de valores centrais, proliferando opções de estilo de vida e mídias sociais para alternar entre elas, todas as narrativas em colapso e muitos mais. Parece impossível ter uma ideia válida que outros ainda não tiveram, parece impossível dizer algo que não foi dito, parece impossível ter uma opinião forte sobre coisas que parecem ser impossível decidir qual curso tomar, parece impossível encontrar um propósito para encontrar um trabalho significativo e relacionamentos significativos. Então nos concentramos em programas de TV e eventos esportivos, ou transformamos nossa política em algo tão trivial. A saída desse sentimento de confusão e insignificância no nível social é difícil. Envolve mudanças em nossa economia, narrativas coletivas e políticas que são quase impossíveis de prever, muito menos de implementar. Felizmente, para nós, os indivíduos têm uma ação de solução muito mais simples. Perdemos de vista o que significa agir, para não mencionar o que significa agir corretamente. Agir não está se debatendo propositalmente sem propósito, ou manter-se ocupado enquanto evita o problema real. É isso que o resto deste livro irá explorar. Para começar a reorientar para uma vida de ação, requer algo que a princípio parece ser meditações sem ação. Temos que contemplar o que é ação e entender como isso se desenrola em nossas vidas. Temos que aprender. Não são apenas expressões de força bruta mais diretas com as quais estamos mais familiarizados, mas também as sutilezas da ação. Imaginação, reflexão e espera podem ser algumas de suas formas mais poderosas, ao mesmo tempo que podemos parecer estar fazendo todo tipo de coisas externamente, sem realmente realizar uma ação significativa. Como Toriel pediu, não é suficiente ser diligente. Então as formigas são diligentes em relação à ação. É o caminho mais seguro, não apenas para alcançar objetivos, mas definir o tipo de significado e propósito que desejamos. Porta dos fundos para as promessas de tantas filosofias e religiões. Quando somos orientados para a ação, nos esquecemos de notar as peças que faltam em nosso mundo moderno. Alguns anos atrás, porque eu precisava deles quando os escrevi, eu estava me sentindo preso entre projetos, relações entre regimes de exercícios. Nada parecia valer a pena. Ondulante crise existencial. O único alívio veio quando eu reduzi minhas expectativas para minha mente abstrata e me concentrei no que realmente estava acontecendo. Isso nem sempre significava fazer coisas diferentes, embora muitas vezes significasse estar de uma forma mais ativa. Visitei este livro regularmente, desde então, para ser recentrado e revigorado. Funciona sempre que espero que tenha um mesmo efeito em você. Se você estiver passando por uma paralisia incapacitante ou inquietação agudamente ansiosa, tente ler o livro Todo o Caminho para iniciar o movimento com uma nova mentalidade e em uma nova direção. Este livro de bolso, onde quer que você vá, ou para aqueles que estão ouvindo, carregue este link com você onde quer que você vá e abra-o sempre que você tiver um minuto livre e precisar de um chute nas calças. As passagens são curtas e projetadas para estimular para uma ação poderosa. Uma nota para o leitor. Definido abstração e ação. Uma nota rápida sobre as palavras antes de começarmos. Vou usar a abstração principalmente para discutir sobre a abstração. A abstração é útil, mas se você verá que é menos útil do que parece. Abstração é um tipo de pensamento do tipo que considera as ideias mais importantes do que uma ação de eventos. É usada aqui como sinônimo de ação correta. Ações corretas são ousadas e deliberadas, elas carregam o potencial para ações corretas de fluxo e atenção plena. São virtuosos, eles nos aproximam da compreensão da realidade, enquanto trazem nossa imaginação à vida. A ação busca incessantemente o certo para finalmente torná-lo produtivo. É socar alguém porque torce para uma equipe esportiva diferente. A ação correta é socar alguém que está batendo em alguém mais fraco.
Ações corretas geralmente não são ótimas. Elas podem ser pequenas. Escovar os dentes é uma ação. Escovar os dentes atentamente é uma ação correta. Parte 1. Filosofia como ação. O pepino é amargo, então jogue-o fora. Há amoreiras no caminho, então dê a volta. É tudo o que você precisa saber. Marcos Aurelius. Como viver a ação focaliza esta questão filosófica em prática, transformando o raciocínio abstrato em realidade concreta. Filósofos que valem a pena estar conectados à realidade. As teorias não servem para nada a menos que possam guiar com segurança a ação em nosso pensamento e nossas ações físicas. É uma meditação que mostraria a você quantas horas de leitura do Bhagavad Gita nunca poderia o conceito de virtude ser inútil a menos que direcione seu comportamento. Você nunca pode saber se uma teoria é prática até que você a coloque em ação. Quando você der um passo à frente, você pode realmente gravar uma teoria. Você pode sentir o que estava sendo falado e então você sabe se a ideia funciona ou não para você. Em outras palavras, você agora entende que a única coisa que importa para ser um filósofo não é apenas ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola. É para resolver alguns dos problemas da vida não só teoricamente, mas também na prática. Henri David Thoreau. Em ação. É caro se tentarmos e falharmos. Vemos o custo do número de pessoas, juros e dólares gastos no projeto. Sentimos a dor quando ele não funciona. O constrangimento é agudo. Isso torna a ação tentadora. Não consideramos nos recusar a escolher como uma escolha. Pensamos que estamos seguros se não nos expormos até o fracasso. Não avaliamos as consequências da inação porque eles são lentos, crônicos e não óbvios. É isso que os torna perigosos. Você não consegue escapar da dor. A dor que vem com a ação é uma cicatriz aguda e faz com que você cresça. A dor que vem da inação, o baixo grau, suaviza você e a decadência é a sua alma. Você não está fecha aspas esperando para viver, você está esperando para agir. Essa estagnação, o baixo grau de crescimento, frustração e exaustão perpétua vem da sua recusa em agir. A razão pela qual você não se sente vivo é porque você se alertou para pensar sobre as coisas em vez de realmente fazê-las. Você não se mexeu porque seu hábito é se esquivar da ação. Você inconscientemente se recusa a ver a falsidade em suas velhas crenças, seus velhos medos e seus antigos hábitos. Ação significa empurrar para uma nova maneira de viver que você não imaginou antes. Significa empurrar o que você está com medo para o que você não poderia nem pensar. Estar com medo significa passar por tudo isso vendo que não era, por pior que você pensasse, então fazê-lo de novo. Comprometer-se com a ação não termina quando você chega a algum lugar. Significa que você nunca para de empurrar. O que cabe a nós não depende de nós. Podemos seguir em uma determinada direção, podemos evitar os caminhos que sabemos que são ruins, podemos adotar uma filosofia para viver. Não podemos saber o que vai acontecer, não podemos viver ou prever o futuro, não podemos escolher as escolhas que enfrentamos, não podemos dominar o destino, não podemos prever o futuro. Todos nós podemos saber como agiremos quando a borracha encontrar a estrada. Podemos nos treinar para estar mais preparados. Não podemos mudar o que aconteceu, apenas o que fazemos agora. Agindo é uma criação suja, é inerentemente confusa. O Big Bang criou tudo o que sabemos de uma forma massiva. Explosão. Você nasceu neste mundo sangrento, enquanto sua mãe ela suportou a pior dor de sua vida. Filmes modernos, videogames e romances geralmente seguem uma narrativa limpa. Podemos não saber exatamente o que vai acontecer, mas sabemos os contornos gerais. Que o herói será desafiado, ele será vitorioso ou temporariamente derrotado. De qualquer maneira que ele serei redimido no final da história. A vida não garante esta oferta. A ação honesta não o levará por um caminho reto. Pode não fazer sentido para você ou para aqueles ao seu redor no início. Em vez disso, endireitará sua postura em qualquer caminho que você não vai temer o que os outros temem. Você não vai se arrepender do que os outros vão ficar com cicatrizes. E lembre-se das lições que te ensinaram. Os outros serão frágeis, porque enquanto eles mantiveram suas rodinhas, você se deixou cair. Aguentar a dor e fazê-lo novamente. Se nossos jovens abordarem
esforçarem em seus primeiros empreendimentos, eles perdem todo o ânimo. Se o jovem comerciante falhar, os homens dizem que ele está arruinado. Se o melhor gênio estudar em uma de nossas faculdades e não estiver instalado em um escritório dentro um ano depois, nas cidades ou subúrbios de Boston ou Nova York, parece a seus amigos e a si mesmo que ele está certo em ficar desanimado e reclamar pelo resto da vida, como um rapaz robusto de New Hampshire e Vermont que por sua vez experimenta todas as profissões que equipe, faz agricultura, pedala, mantém escola, prega edições, um jornal, vai ao congresso, compra um município e assim por diante em anos sucessivos, e sempre como um gato cai de pé vale uma centena desses bonecos da cidade que ele anda um seio com seus dias e não sente vergonha de não estudar uma profissão, pois ele não adia sua vida, mas já vive. Ele não tem uma chance, mas 100 chances. Ralph Waldo Emerson. Livros de autossuficiência sobre o paraíso, relata Steven Pressfield no Cartoon da New York. Nem seu pequeno livro faz o trabalho que uma pessoa perplexa fica diante de duas portas, uma porta diz o céu, a outra diz livro sobre o céu. Ele está perplexo, ele está considerando o livro sobre a experiência real. É engraçado porque é um absurdo e porque sabemos que teríamos a mesma consideração, porque negaríamos a nós mesmos experiência direta. A ação está indo para o céu, abstração está lendo sobre ir para o céu. Agora ler um livro pode ser o paraíso quando é uma atividade primária. Os espartanos não perguntam quantos são inimigo, mas onde estão. Plutarco. Ditos dos espartanos: os espartanos sabiam que enfrentariam o inimigo e lutariam com coragem. Eles não pediram informações desnecessárias que você sabe que precisa para reunir o mínimo de informações que você precisa para começar antes de pensar que é pronto para começar. Isso irá fornecer-lhe informações mais úteis do que qualquer quantidade de pesquisa abstrata jamais poderia fornecer para olhar para a ação de querer e não fazer quando há uma oportunidade. É, na realidade, não querer e amar o que é bom e não fazer quando possível. É na realidade não amar. Isso em Manuel Swedenborg. Motivação segue a ação. Nosso erro fatal é esperar ser motivado antes de tomarmos a ação. Motivações de ação. Eu não sinto vontade de trabalhar até meu sangue flui. Estou cansado demais para fazer sexo até que comecemos a perceber que o mundo muda a maneira como você age nele. Esta é a base de 1000 livros de psicologia, neuroplasticidade, o efeito placebo, programação neurolinguística e inúmeras outras descobertas nos mostram que nosso mundo interno molda nosso mundo externo. Isso é verdade e, como todas as boas verdades, também é o contrário. Seu mundo interno é mudado pelo mundo externo, agindo lá fora. Formas em que você está aqui. Você não precisa se convencer de que é um comedor saudável para comer bem. Você não precisa se convencer de que é um playboy para convidar aquela garota. Você não precisa se convencer de que é um cineasta para fazer um filme. Pare de tratar as percepções como primárias. Deixe os rótulos se conformarem com suas ações em vez de esperar para sentir vontade de trabalhar por quem você gostaria de se tornar. Agir em linha com esse desejo e os sentimentos seguirão o ato. Para se tornar experiência, é o melhor professor. Uma mãe lhe disse que o fogo seria doloroso. Se você acreditasse nela, você se adaptou com base na aritmética básica. Quando seu professor deu a aula, ou depois de horas de prática, estamos falando sobre os pássaros e as abelhas para evitar que você se atrapalhe desajeitadamente. É melhor se pudermos evitar erros do que cometê-los sozinhos. É melhor aprendermos a não tocar no fogo pelos exemplos dos outros. Às vezes não podemos, porém muitas vezes, às vezes, na verdade, é melhor não sermos o recurso mais valioso. Se você quiser fazer algo, um site de pintura, de negócios, de livros, de filmes, torná-lo barato, se você não fizer isso, provavelmente você se sentiu mais atraído pelo título do que para a atividade. A escassez em nosso mundo está na iniciativa, não os recursos. Para produzir um bom futuro não finge depender de uma visualização perfeita. Ela depende de longas cadeias de ações brilhantes de alguns cientistas e filósofos. Dizemos que não sabemos nada com certeza. Toda lei científica está apenas esperando para ser refutada. Se não podemos ter certeza da gravidade, Einstein não tinha. Então por que sentimos a necessidade de infundir nossas previsões do futuro com tanta fé? A única coisa que posso prever com certeza é como vou agir, e isso só é possível se eu praticar a ação correta diariamente. Você não sabe onde estará em um ano com certeza, mas você
você pode empurrar em uma determinada direção, você pode não saber o que quer fazer da sua vida, você pode estar certo de que quer ser saudável, embora ninguém nunca se arrependeu de comer bem e exercitar seu futuro. É quase garantido que será melhor se você fizer essas coisas. Isso não garante sua saúde, você pode quebrar suas costas, ou ter câncer ou felicidade, mas vai lhe dar uma chance muito melhor de ambos. Qualquer coisa pode funcionar. Alfonso Cuarón, diretor de Gravidade, disse que em uma mesa redonda com David Orcel, Steve McKay e Ben Stiller, os diretores discutiram métodos e técnicas. Você podia ver Cuarón ficando frustrado enquanto eles tentavam entender o que faz um grande diretor. Grande Afonso, entender que não há resposta certa, que todos eles se esforçam muito além de que não há fórmula. Cuarón entendeu que cada situação é diferente, menos sobre regras e mais sobre postura. Você não pode fazer de 2001 uma odisseia no espaço 2 vezes, mas você pode fazer algo tão bom, inclinar-se para a coisa e ver o que funciona para esta instância específica. O que funcionou da última vez pode não funcionar desta vez. Enquanto você testa o que funciona, pode não concordar com a sabedoria aceita, pode até ser o oposto do que você deve esperar. Siga o que está funcionando agora. A ação é animais selvagens de zoológico ficam deprimidos. Um leão enjaulado tem uma expectativa de vida mais longa, mais riqueza e uma carreira mais previsível do que sua contraparte selvagem, mas sua mente está embotada porque não há perigo. Ele se move devagar porque não está mais com fome. Buscamos o conforto para nós mesmos e quando conseguimos, o demos aos animais selvagens. Não está dando certo mostrar para qualquer uma das partes o que parece confortável. Não é conforto a melhor vida, não é a mais confortável, mas é aí que nossos objetivos tendem a estar. A ação consistente o empurra para uma vida onde você não precisa emprestar do drama de Kardashian, onde a questão do significado e da vida é respondida pelo esforço, onde o tempo trabalha para nós em vez de contra nós. Tudo que você precisa fazer é superar a vacilada momentânea ou desconforto agudo. Quando você aumenta a ação, é o caminho que a ação parece revelar caminhos em uma inspeção mais próxima, embora seja o caminho da ação, já que a fé no momento presente. A ação nos permite ver além do que poderíamos ver. A ação parada puxa as palavras internas e externas em harmonia. É necessário um feedback constante para dar sentido ao dilúvio de informações que chega até nós. Este caminho interno não rejeita a realidade, ele a aceita e vê o quão maleável é o caminho mental, não teme o presente, entende a impermanência. O caminho do meio não julga, sabe que o mapa não é o território. Precisamos de mapas para entender para onde ir em seguida. Precisamos de uma perspectiva mais ampla. Quanto mais informações em um mapa, embora menos mostra um mapa da sua vizinhança, fornece informações muito diferentes do que um globo. Uma caminhada pela sua rua oferece uma experiência muito diferente do que olhar para a rua em um mapa. Olhar o mapa pode ajudá-lo a traçar um curso, pode ajudá-lo a saber quais ruas esperar que seja isso, embora não diga nada sobre as casas, árvores ou gatos selvagens que você vai passar. Não diz a você sobre as crianças que vão vender limonada para você. Não pode saber que seu futuro amante mora no casa com o alimentador de pássaros. Você tem que ir caminhar para encontrar essas coisas. O mapa é útil. Consciência é imperativa. Ação é mudar. Meu bisavô me deu este conselho depois que eu me formei no colégio: não mude. Ele não estava brincando, mas armar uma criança para o fracasso. Esse comentário me mudou. Foi a primeira vez que considerei ficar parado como um objetivo. É assustador em parte porque você está mirando longe de qualquer coisa nova, em parte porque é impossível falhar em ação quando você falha enquanto age. Ter uma falha em tudo é um processo que você não pode escapar dos benefícios. Experiência, força, conhecimento, relacionamentos, ética. Este tipo de falha cria novas opções, novos potenciais. O fracasso da inação é muito mais insidioso, não é imediatamente tão doloroso e, portanto, é muito mais sedutor. A desvantagem é muito mais séria. Você não obtém nenhum dos benefícios da ação e se depara com o fato de saber que é um covarde que nunca tentou uma ação ousada. Pode sempre assustá-lo
usá-lo como deveria, mas nunca tanto quanto a timidez alternativa em ação câncer que vai corroer sua alma até que desapareça, mais assustador do que qualquer coisa. A ação é revolucionária. Quase todas as coisas que abalam o mundo vêm do nada. Um cientista de aparência chata ou um empresário trabalhando arduamente muda as coisas muito mais do que alguém sentado com uma declaração de missão e uma proclamação para mudar o mundo enquanto 100 empresários online estão ocupados atualizando seus perfis e postando links para artigos de negócios em sua página do Facebook. Havia um empresário sem uma página do Facebook com a cabeça baixa para fazer o trabalho. Você pode gastar seu tempo discutindo sobre política nacional ou se envolvendo no governo local. Um agrada o ego e o outro faz a diferença. Incompreensível. Não seremos capazes de entender todas as nossas ações de imediato. Às vezes temos que fazer coisas e não sabemos por que até anos depois estamos sentados tomando uma cerveja e no meio da conversa que começamos é por isso que eu tive que fazer que a ação leva fé que fará sentido mais tarde que as lições que você aprendeu aqui são importantes. Temos muito consciência pouco do que entendemos. Você acha que é melhor eu não tocar no fogão quando você sabe que está quente? Não, você entende tão profundamente que não precisa de uma explicação. As lições aprendidas através da ação têm esse tipo de profundidade que nenhum ser humano pode explicar sua vida completamente. Ainda assim, não medimos esforços para fazer exatamente essa resposta mais libertadora. Porque você fez isso é porque eu precisava que você já decidiu que os neurocientistas mostraram que, conscientes de tomar a decisão, decidimos comer a última mordida de bolo antes mesmo de pensarmos em escolher o garfo. Nossa consciência da decisão é seguida por razões pelas quais eu escolhi isso, porque depois disso é uma história que estamos contando a nós mesmos. A ação não tenta se justificar. A ação significa que você não está explicando. A ação significa que você está ajustando o curso com base no que está acontecendo, não com base em história sobre o que está acontecendo. Parte 3. Não ação como ação. Ato sem ação. Tal insinuação está suportando dor. Steven Pressfield está contando sobre a Batalha das Termópilas, que ficou famosa pelos excitáveis professores do ensino médio, e o 300 Leônidas de Zack Snyder. O rei espartano não selecionou os 300 soldados com base em sua coragem. Em vez disso, ele os selecionou com base na coragem de suas mulheres, aquelas que ficariam e que iriam ficar em casa se as mães e esposas desabassem de tristeza quando seus maridos e filhos não voltassem para casa. Então toda a Esparta cairia, sua fraqueza se espalharia e afundaria a cidade-estado. Leônidas sabia da importância da batalha interna, bem como da externa. Três coisas que não são ações. Talvez possamos entender melhor o que são as ações corretas se olharmos o que elas não estão ruminando. As espirais de pensamento que são inúteis são pura percepção, sem qualquer progresso. Inútil repetição. Um mau hábito. Uma ação ineficaz. Ação ineficaz constante. Promessas vazias. Algumas coisas se beneficiam da repetição. Exercícios, alimentação saudável, tocando piano, e algumas coisas. Nem todos os erros que cometemos essa ação para mudar o curso. Uma vez que criamos um rato para nós mesmos, a inação nos permite continuar rolando através dele. Recuo. Quando recuamos, não recuamos, nos recusamos a agir. Esta é a resposta automática para abordar uma garota no bar vendendo seus serviços pela primeira vez, ou oferecendo uma resposta polêmica em uma reunião. Há algo profundo em nós que recua e nos diz para ficarmos sentados e calar a boca. Por preguiça, mas por autodisciplina, esperando para olhar para o seu telefone até que seu encontro acabe, esperando que o outro cara tropece em uma negociação, esperando para funcionar até que seu ferimento seja curado. O atirador deve ser paciente. Warren Buffett diz que comete erros a cada quando ele fica entediado com muito dinheiro. Os espartanos esperam que seus oponentes o ataquem. Eles ficam parados enquanto o exército adversário avança gritando e berrando. Então eles se movem lentamente e metodicamente na força de carga. A energia espartana foi focada e dilacerou seus oponentes dispersos. Paciência é uma ação. Preguiça não é meditação, pois a meditação de ação conecta a mente à realidade. É pura ação. Não há frustração do que deveria ser feito. Há apenas meditação.
Uma ação certa que atua como um catalisador para uma ação mais certa. Como você medita de uma maneira, sente-se, defina um cronômetro por 20 minutos, feche seus olhos, sinta as sensações de ar fluindo para dentro e para fora de suas narinas e no lábio superior. Cada vez que sua mente vagueia, traga-o de volta à sensação. Não fique chateado com a sua mente quando ela divaga ou por seus pensamentos. Não se livrem deles, e tudo o que você fizer, não se aborreça por ser transtornado. Consumo como ação. Há uma certa quantidade de pesquisa que você deve fazer algo para agir de forma eficaz. Quanto sempre menos do que você pensa. Como você sabe se está lendo como uma ação ou como uma forma de evitar a ação? Você está pronto para mudar seu comportamento? O READ fornece um argumento convincente o suficiente para fazê-lo. Se você estiver lendo como se estivesse em uma conversa com seu amigo mais interessante, se sentir as mudanças ocorrendo dentro de você, você está lendo a ação dele. Se sentir que está tendo uma conversa com o autor, então você está lendo como uma ação. Quando você está imerso, você está lendo como uma ação. Ironicamente, muitas pessoas são mais ativas ao ler uma história de ficção que gostam do que um livro prático que é entediante para eles. Em um retiro de meditação de 10 dias, não havia leitura, escrita ou conversação, apenas comendo esparsamente, caminhando e meditando antes de ir. Eu tinha que ler muito sobre meditação, estudei religiões orientais, andei com yogis, até meditei 20 minutos por dia, mas não foi só depois de ir para o retiro. Eu realmente entendi do que se tratava antes do retiro. Eu entendi essas ideias intelectualmente e depois, eu as conhecia em meus ossos. Todas as lições que aprendemos, a teoria tornou-se autêntica por meio da prática. A teoria se tornou realidade. Enquanto a teoria forneceu uma estrutura para a compreensão da experiência, poderia ter ficado sozinha. A teoria não tanto relaxante quanto ação. Relaxamento, quando feito corretamente, é a ação correta. É a recarga de que você precisa após uma ação vigorosa. Quando você fica impaciente, você relaxou por muito tempo. Se estava impaciente ao entrar, não deveria estar relaxando. Seus músculos precisam ser reparados após o treino. Se você os treinar muito frequentemente, eles vão parar de ficar mais fortes, ficarão menores e mais fracos. A recuperação é tão importante quanto o treino que sua mente não para de aprender quando você descansa. Na verdade, seu subconsciente nunca vai trabalhar se você não calar sua mente consciente por um minuto. T significa férias, pode ser uma leitura casual ou uma longa caminhada lenta. Einstein era famoso por resolver problemas enquanto tocava seu violino. É claro que a maioria dos violinistas não resolve problemas físicos. Se a referência é que Einstein trabalharia intensamente em um problema antes de jogar, então ele entregaria sua mente para jogá-lo, o que era fácil para ele. Ele começou a brincar quando menino, enquanto seu subconsciente trabalha para descobrir o que sua consciência vinha trabalhando no relaxamento. Só ser útil e prazeroso quando for necessária uma ação vigorosa, seguida de uma pausa regular da imaginação. É a ação. Albert Einstein era um físico teórico que usava a imaginação para apresentar teorias e, em seguida, normalmente fazia a sugestão de um experimento para outros cientistas fazerem. A imaginação de Einstein não significava uma fuga da realidade, embora fosse uma fuga do drama pessoal, mas para aprofundar sua conexão com a realidade. Se suas ideias fossem refutadas, pois muitos foram movidos. Nikola Tesla tinha uma metodologia semelhante. Meu método é diferente. Eu não me precipito no trabalho real. Quando eu tenho uma nova ideia, começou imediatamente a desenvolvê-la em minha imaginação e faço melhorias e operar o dispositivo em minha mente. Quando eu já estou a ponto de incorporar tudo em minha invenção, todas as melhorias possíveis que posso pensar, e quando não vejo nenhuma falha em qualquer lugar, coloco em forma concreta o produto final do meu cérebro. Não confunda este tipo de trabalho mental como sonhar acordado. A imaginação está trabalhando com o objetivo de trazer suas criações para o mundo físico. Einstein e Tesla estavam trabalhando para criar estruturas em suas mentes para que pudessem exportá-las de suas mentes. Você está visualizando algo que tentará construir, ou está vivendo no abstrato porque tem medo? Visualização é ação. Eu não acho que eu poderia dar um salto
efetuam especialmente um novo truque sem ter esse processo de imaginação. Para mim isso é tão importante para o atleta. Eu me tornei Emily Cook, esquiadora olímpica. Isso é ação na mente. Visualização capacita olímpicos como Emily para executar sob um ambiente de alto estresse em que ela compete. Você nunca pode visualizar totalmente o futuro. É claro que o evento nunca vai exatamente como os atletas planejam, que existem muitos fatores para levar em consideração. A aleatoriedade não recua, ela continua a lançar obstáculos em seu caminho, mas a visualização cria uma oportunidade para que os atletas respondem de forma mais eficaz. Ela pode fazer o mesmo por nós. Visualização cria conexões neurais que podem mudar o caminho. Vemos situações e, subsequentemente, como respondemos. É uma ação invisível empurrando a ação visível. Esta noite, tente se ver acordando, fazendo sua primeira tarefa produtiva, meditando, etc. E veja se é mais fácil começar do que a observação. Da maioria das manhãs, é uma ação da qual podemos nos beneficiar. As ações dos outros, assim como as nossas. Quando você olha ao redor, você pode ver todos os tipos de coisas. Se quiser aprender sobre como fazer as garotas irem ao bar e observar as interações. Se quiser aprender como fazer um grande discurso, assista aos discursos presidenciais ou assista a uma palestra TED para sua entrega em vez de seu conteúdo. Se você deseja iniciar um negócio, é mais útil imitar um empresário que você admira do que ler um livro sobre o assunto. Ambos são úteis. Se você deseja obter um relógio em forma para ver o que a pessoa mais cansada do ginásio está fazendo e tentar que é melhor ir à fonte. Não pergunte ao atleta olímpico como eles são tão bons. Eles provavelmente não sabem, mas eles definitivamente pensam que sim. Em vez disso, observe como eles se comportam. Qual é o seu regime de prática? Qual é a sua dieta? Quais são as suas crenças? Epifanias agridoces. A parte triste de uma epifania é perceber que você não foi a primeira pessoa a não cheguei perto. Isso está se referindo a epifanias de amplo alcance, ao invés de epifanias sobre uma situação individual média. Os filósofos têm dito que por milhares de anos existem 50 outras startups fazendo quase a mesma coisa, e já existem 300 livros escritos sobre o tema. A chance de ser único está nas ações que você realiza após a epifania. Ninguém será capaz de executar como você. O poder de uma epifania é determinado pelo poder das ações que a parte 4 realiza. A ação do vagalume só brilha quando está voando, por isso é com a mente. Quando descansamos, nós escurecemos. Philip James Bailey. Algumas ações têm mais hábitos de alavancagem. A maior parte de nossa vida é moldada por nossos hábitos. Nossos hábitos alimentares, hábitos de pensamento, hábitos de trabalho e todos os outros padrões que temos. Quando você se concentra em moldar suas ações padrão, você multiplica o efeito da ação. Por exemplo, o primeiro dia em que você comer bem será difícil, mas se sentirá bem no 20º dia em que comer bem será mais fácil. Nos 50 dias em que você nem estará pensando. O ambiente de algumas ações criam um ambiente mais saudável. Fazendo um novo grupo de amigos pode mudar as coisas para sempre. Colocar um pôster lembrando você de agir hoje mudará sua vida no futuro. Limpar sua mesa o deixará mais são por uma semana ou até ele é destruído novamente. Essas são ações que você irá se beneficiar de experimentos diários. Se você medir conscientemente o resultado de uma ação, então fará mais diferença. Você pode aprender melhor com ações que são maldosas. Para testar uma hipótese, lembre-se: o que é medido é controlado pela harpa. Quando você aprende a tocar uma música em uma harpa, você sabe que irá tocar algumas cordas e não outras. Há uma ordem correta de tocar as cordas para obter o som que você quer que você tenha que tocar algumas cordas erradas antes de tocar as corretas. Você não teme as cordas erradas, você apenas sabe que elas não são úteis para alcançar seu objetivo. Não tema as ações erradas, apenas trabalhe pacientemente para encontrar as cordas certas. Não tema o pensamento negativo, apenas trabalhe pacientemente para o mais produtivo. O copo pela metade. Houve muita preocupação com um certo copo ao longo dos anos. Ele é 50% cheio de água. Algumas pessoas pensam que está meio cheio, outras veem meio vazio. Há uma sala cheia de pessoas discutindo sobre a plenitude ou o vazio daquilo que uma criança entra, bebeu o que está lá, então enche a sala, fica quieta, que é a única pessoa agindo. Ignorância inteligente que todo adolescente acredita que conhece tudo coisa, e todo cientista veterano sabe que sabe quase nada. Nós estagnamos quando pensamos
pensamos que precisamos saber tudo, exceto que a equipe super confiante quando sentimos que precisamos de informações completas, não faremos nenhum movimento. Quando tomarmos medidas, aceitamos que isso possa não funcionar. Aceitamos nosso ignorante sem temer resultados assimétricos. Se eu praticar piano eu poderia passar muito tempo sem progredir. Mais do que o normal, meu talento musical está terrivelmente próximo de zero. E então um dia algo clicaria e pareceria um instante aumento na habilidade. Existem algumas atividades com uma relação perfeita entre progresso e preparação ao longo dos platôs de longo prazo. São um fato da vida. Qualquer um que permaneceu comprometido com uma atividade por um longo período de tempo sabe que você passa por platôs. Não parece que você está fazendo algum progresso e por qualquer medição você não está, mas então um dia algo clicar e você atinge um nível totalmente novo de desempenho. Que esses platôs estão mais difícil de continuar. Não parece que nosso esforço está nos levando a qualquer lugar. Ficamos preocupados que o platô não termine, que seja na verdade apenas um pico longo e baixo. É importante que nos concentremos na ação. O processo talvez haja algo que o está aprendendo. Talvez você precise de outro ponto de vista. Talvez na verdade desistir seja a melhor ação a fazer. Pergunte aos outros no campo se você também experimentou um hotel como essa ação heróica. O que importa para um homem ativo é fazer a coisa certa. Se a coisa certa acontece não deve incomodá-lo. Os heróis antigos foram julgados por suas ações em vez dos resultados. Imagine seu personagem fictício favorito agindo exatamente como eles agem, mas falhando. Isso tiraria algo da pessoa. É claro que não muito da vida é aleatório, incluindo extremo sucesso. Às vezes o dragão incendeia nossa casa enquanto dormimos. Às vezes somos pegos em um fogo cruzado. Na verdade existem alguns obstáculos que podemos saber com certeza. Não deixe essa aleatoriedade e a injustiça dos resultados o desgasta ou induz a cortar atalhos éticos. Focar em agir da maneira que você sabe que deveria, independentemente das circunstâncias. Focar nas ações que você executa e não em seus resultados. Ou pagar a recompensa pode lhe dar informações sobre o que fazer a seguir, mas não sobre quem você deve ser. Cite, entre aspas, pessoas de sucesso. Existem milhares de blogueiros preenchendo aquele espaço em branco todos os dias. Milhões de pessoas clicam na manchete esperando pela resposta que estava faltando nas últimas 100 vezes em que clicaram em uma manchete quase idêntica. As pessoas de sucesso são humanos, significando que eles fazem todas as coisas erradas. Eles ignoram as necessidades emocionais de seus cônjuges, eles abandonam seus filhos, ficam loucos, procrastinam, comem mal e bebem demais, têm pensamentos negativos, desperdiçam dinheiro, são míopes, são tudo o que você são. E pior, ler algumas biografias que Walt Disney fumava sem parar. Dizia-se que F simpatizava com os nazistas e era um péssimo chefe que Steve Jobs contaria a um funcionário. Sim, a ideia dele era terrível e depois apresentá-la como sua. No dia seguinte Warren Buffett bebê 5 Coca-Cola de cereja por dia. Morava com outra mulher enquanto era casado e se recusou a reconhecer os filhos adotivos de seu filho como membros da família. Quentin Tarantino quase levou seu amigo ao suicídio porque ele era um cinéfilo tão competitivo. Todo mundo bagunça todo mundo porque o assunto está bagunçado. Ninguém está ganhando porque eles são perfeitos. Eles estão ganhando porque eles tomaram medidas consistentemente. Eles permaneceram focados e mais frequentemente que você acha que eles tiveram sorte. Pare de se preocupar com ter todos os seus patos em uma fileira, organizando sua vida ou o que quer que seja hoje. Mova-se na direção que você deseja mover em ação. O mundo ao seu redor é uma bagunça. Divirta-se com isso. Ritual. Quando algo sobreviveu por milhares de anos, existe uma razão pela qual há uma racionalidade mais profunda para o que parece irracional. Rituais religiosos, filosóficos, criativos e de outra forma muitas vezes podem fornecer força de paz e inspiração muito mais potentemente do que falar, ler ou pensar estatisticamente, porque os rituais são baseados na ação. Eles criam um movimento ou simbolismo que podemos
podemos anexar nossas ideias aos rituais. São movimentos essencialmente habituais que nos levam a um certo espaço de cabeça, ações consistentes que afetam a mente, em que muitas grandes mentes criativas confiaram sobre os rituais. Stephen King discute os seus. Há certas coisas que faço. Se me sentar para escrever, tenho um copo de água ou uma xícara de chá a uma certa hora, em que me sento das 8 às 8h30. Alguém dentro dessa meia hora a cada manhã. Eu tenho minha pílula de vitamina e minha música sentado na mesma cadeira, e os papéis estão todos dispostos nos mesmos lugares. Rituais são hábitos poéticos. Eles servem a um propósito que pode não fazer sentido para a mente racional, mas é inegável para a reatividade do coração. Certo, a ação não é reativa e proativa, é independente de outras demandas imediatas do seu tempo. Verificando o e-mail Facebook, Twitter ao acordar prepara você para um dia de reatividade. Começando o dia com seu próprio trabalho criativo prepara você para um dia de ação. O que é a coisa mais importante em que você poderia trabalhar hoje? Porque você não está colocando essa coisa antes de tudo. É difícil, mas apenas até você começar a dar um passo adiante, você deve estar disposto a mudar tudo na evidência de novas informações ou mesmo em um instinto, como Emerson escreveu em Autoconfiança. Uma consistência tola é o duende das mentes pequenas. O lendário investidor George Soros é conhecido por manter uma opinião forte sobre um determinado mercado e, em seguida, assumir uma posição no direção oposta no dia seguinte. Ele não tem medo de mudar de ideia quando novas informações estiverem disponíveis. Cada ação que você executa fornece uma nova visão. Você pode descobrir algo sobre o mundo ou sobre você mesmo que muda completamente o curso de ação que você deve tomar. Você muda e o mundo muda. Não tenha medo de se contradizer. Como podemos evitar o medo de ser mal compreendidos? Aquele sentimento de que somos um traidor de alguma ideia ou plano que agimos. Assim que você divirta-se no novo caminho de ação, você responde a todas as suas preocupações. É este realmente o caminho correto? Bem, é seu novo melhor palpite. Tente e descubra. Não fique preso na encruzilhada. Lembre-se de que você tem todas as informações que terá de onde você fica e escolhe. Pode não haver uma resposta certa, mas agora você sabe que a única resposta definitivamente errada ainda satisfaz. O vencedor do prêmio Nobel Herbert Simon postulou que as pessoas podem ser divididas em dois grupos: maximizadores e satisficers, independentemente de estarem escolhendo um restaurante universitário ou cônjuge. Os maximizadores estão obcecados em sempre fazer a melhor escolha e tentar alcançar a felicidade mais plena. Os satisficers ficam felizes com qualquer opção suficiente que você pensaria que os maximizadores seriam mais felizes, já que gastam muito tempo e energia fazendo a melhor escolha, mas eles estão nem mesmo depois de fazerem sua escolha, eles agonizam, pensando que talvez não fosse a escolha certa, depois que todos os satisficers, entretanto, seguiram em frente com suas vidas e estão gostando do que eles escolheram. O avistamento é o progresso perfeito, é o inimigo do bom. Warren Buffett não tinha um plano. Warren Buffett era obcecado em ganhar dinheiro a vida inteira. Tornou-se seu jogo favorito. Muitos se concentram em ganhar dinheiro para comprar coisas que essas pessoas costumam levar vidas extremamente infelizes. Eles nunca podem ter o suficiente. Warren Buffett é insaciável também, mas seu foco está no jogo, portanto, ele nunca poderia jogar o suficiente. Não era sobre aquisição, era sobre jogar o jogo popular. A autoajuda nos faria acreditar que sem um plano mestre, nossas vidas certamente não valeriam nada. Mas Buffett admite no final da Bola de Neve, sua biografia fantástica, que ele não tinha nenhum plano de foco no laser e amor por ganhar dinheiro e um futuro curto onde Buffett acumularia uma fortuna pelo caminho que tomaria fazer isso. Entretanto, era tão incerto quanto suas probabilidades de você não ser um bilhete de loteria. Peter Thiel. Nossa capacidade de determinar probabilidades é mais fraca do que imaginamos. Quando você olha para a possibilidade de se o seu sucesso é sempre perigoso, olhar para a taxa de sucesso de todos que já tentaram antes que a taxa de fracasso em qualquer campo seja, em geral, você pode ter um talento especial que o diferencia, você pode ter recursos que outros não têm.
Ser capaz de desenhar em você pode estar colocando mais esforço do que 90% dos outros. Uma estatística pode fornecer uma medida da taxa de falha e sucesso de uma determinada coisa, mas ela esconde uma quantidade incrível de detalhes sobre o que aconteceu em cada tentativa. Do que você é capaz não podem ser explicações calculadas. Não podemos passar o dia explicando Ralph Waldo Emerson. Tentamos explicar tudo. Por que estamos onde estamos? Porque nossos pais nos criaram assim, o que tudo significa, porque isso aconteceu conosco e porque nada é justo. Permitimos que nossas mentes corram em círculos de reclamação e depois nos perguntamos por que nos sentimos tão cansados para fazer algo acontecer. Nos deixamos sem energia para lidar com os problemas reais, que provavelmente são muito diferentes aluguel do que os que imaginamos, em vez de perguntar por que deixá-lo em por que não luxuoso em ação. Alguns nascem sem o luxo de ser preguiçosos. Eles tiveram que agir ou morrer. A posição vivo nem sempre é tão invejável quanto pensamos que a natureza faz um grande trabalho em equilibrar tudo. Aqueles que nunca tiveram que trabalhar um dia em sua vida acabam sendo suaves e corpo, mente e espírito. A maioria dos milionários que eu conheço pessoalmente vieram do nada. Eles foram forçados a se concentrar no dinheiro desde tenra idade. Eles nunca questionaram seus dedicação para ganhar dinheiro, porque era tão precioso. Crescer sem ação é um luxo que muitos consideram natural e tomam pílulas para lidar com a ação que vem das adversidades e necessidades físicas ou psicológicas. Se você nasceu no luxo ou ganhou mais tarde, o truque é trate-o com desdém e esforço com reverência para permanecer com fome quando você poderia estar constantemente cheio para permanecer ativo quando você poderia dizer calmo, continue em movimento. Amélia Earhart tinha a frase: sempre pense com seu bastão forward pintada na lateral do avião. Se você reduzisse a velocidade demais, ela iria cair. Einstein escreveu em uma carta para seu filho que estava em uma espiral mental descendente que a vida é como andar de bicicleta, porque você não pode parar. Existem algumas espécies de tubarão que têm que nadar continuamente para frente para respirar. Humanos são da mesma maneira que temos que continuar em movimento ou morremos. Persistência e inevitabilidade. A ação persistente é a prova para o mundo e para nós mesmos de que não seremos parados por fracasso. Reveses circunstâncias externas duvidam de qualquer coisa que possa ser feio. Pode não ser rápido. É inevitável que o tempo funcione para qualquer um que estivesse disposto a persistir. Que a citação rochosa é verdade. Não é sobre o quão forte você bate, é sobre o quão forte você pode ser atingido. E continue avançando quanto você pode aguentar e continue seguindo em frente. É assim que ganhar é feito. Uma das poucas regras de Warren Buffett é ter uma grande margem de erro. Ele sabe que reter capital é mais importante do que ganhos massivos, porque sem o capital não há nada para investir. Você constrói força e impulso conforme age. Você perde conforme você estagnou. Isso se acumula através de sua consistência. Se você se levantar toda vez que for derrubado, você terá a garantia de pelo menos morrer em pé. Apenas pegue pássaro por pássaro. 30 anos atrás, meu irmão mais velho, que tinha 10 anos na época, estava tentando obter um relatório sobre pássaros escrito que ele teve 3 meses para escrever, que deveria ser feito no dia seguinte. Estávamos na cabana de nossa família em Bolinhas e ele estava no mesa da cozinha perto das lágrimas, cercada por fichário e lápis e livros fechados sobre pássaros, imobilizados pela imensidão da tarefa à frente. Então meu pai se sentou ao lado dele, colocou o braço em volta do ombro de meu pai e disse: pássaro por pássaro, amigo, pegue pássaro por pássaro e lamote pássaro por pássaro. Quando você pensa em tudo que precisa ser feito para chegar de onde você está até onde deseja chegar, para alcançar um grande objetivo ou concluir um projeto audacioso, pode ser tão opressor que você se sente paralisado e incapaz para começar. Apenas fazer as coisas, pássaro por pássaro, ação por ação. Não olhe para frente, concentre-se apenas no primeiro passo. Uma vez feito, dê o próximo passo e o próximo até você chegar. Pode não acontecer. Einstein tornou-se famoso por sua teoria da relatividade em seu 30s. Depois disso, ele gastaria a maior parte de suas energias tentando e fracassando para desmascarar a física quântica e tentar e fracassar em resolver sua teoria de campo unificado. Ele se propôs a construir um segundo conjunto de pirâmides e, no final, talvez não pudesse ser, porque era impossível haver a possibilidade de que a coisa que se pretendia
pudesse não ser atingível pode nem mesmo ser uma possibilidade com que roube todas as nossas ações de seu significado absolutamente não. Muitas das maiores descobertas ocorreram em acidentes, penicilina e massa tola, para citar apenas dois.